Estamos aí em mais uma vídeo dica em época de quarentena do Ateliê Livre, né? Do curso que é ministrado Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. E como eu havia anunciado anteriormente, a nossa próxima dica é um nome artístico, ou seja, um nome profissional, o nome com o qual o artista será conhecido, né, e registrado na história da arte, né, das artes visuais, das artes plásticas. Então, como eu havia falado, vamos aqui colocar o apontador laser, ó, o nome artístico, né, que é o primeiro tópico em que nós mostramos na outra aula, né, do que compõe um currículo artístico para portfólios, né. Então, o nome artístico é um nome como o artista será conhecido e como se diz, né, eu mesmo se dizia antigamente, né, como o artista será catalogado na história da arte, né. Antigamente havia uma preocupação muito grande, né, eu quero ser um artista catalogado, e como é que se faz, etc. Basicamente significava o artista que constava em algum tipo de catálogo, se fosse o seu próprio catálogo individual ou catálogos, livros, dicionários, como o Dicionário de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, né, do Décio Presser e do Renato Rosa, e também as referências, os catálogos dos museus, né, que são as referências mais importantes aí para a história da arte, né, que são onde artistas dos museus lá têm seus nomes devidamente registrados com a grafia correta, né? E até nos casos em que havia ou há mais de uma grafia, né? Esses casos existem. Então, basicamente, o nome artístico, né? O artista escolhe e aí veicula, né? Como eu estou mostrando aqui, esse convite de uma exposição coletiva, né? Em que ali vai o nome dos artistas, né? Como o artista define. E esses convites, esses folders, essa divulgação, elas são a referência até para realizar aqueles dicionários de artes plásticas, esses outros catálogos de artistas que existem, né? Estão até elementos para na pesquisa, né, para se divulgar, né, o nome correto do artista. Então, basicamente, o nome do artista para figurar nessas referências é o que o artista escolhe, né? Por exemplo, para a Enciclopédia Itaú Cultural compor uma página, como por exemplo a minha página, lá, descobri que eu tinha uma página lá, eles pesquisaram isso através dos convites, dos folders, né, que chegam até eles, né, que eles pesquisam em museus para definir, né? E no caso de uma grafia dupla, como existe, né, diferente, né, é registrado nesses tipos de sites aí onde tem aí divulgação de artistas. Então, o que o artista de fato ele escolhe, né, basicamente a maioria, né, é o primeiro, um dos primeiros nomes aí e mais algum nome de sobrenome, né, por exemplo Zé Rezende, Carlos Fajardo, Fernando Baril. Artistas com nome muito extensos escolhem aí uma variação, né? Por exemplo, aqui nós temos Patrício Farias, Héctor Patrício Farias Espinosa, poderia muito bem ter escolhido lá Héctor Espinosa como nome artístico, enfim, mas ele, por suas razões lá, escolheu Patrício Farias, né? O importante é escolher o quanto antes para não mudar no decorrer, né? Também nós temos aqui outro tópico, é o nome de batismo, o sobrenome de batismo, né, de uma mulher, também garante um futuro sem mudanças, né? Porque nós temos aí exemplos de alterações, né, de nomes principalmente de mulheres em função aí de divórcio, separação, esse tipo de coisa. Então, nomes com 3 palavras, eu diria que é mais difícil de memorizar, até mesmo como o meu nome artístico que eu escolhi, né? Se fosse hoje eu teria escolhido um nome artístico diferente. Eu também titubeei, né, para escolher um nome artístico e mesmo assim, se fosse hoje, até teria feito alguma mudancinha aí, né? Então nós temos, é raro, mas tem, né? O meu nome, José Francisco Alves, por exemplo, Antônio Augusto Bueno, né? São nomes conhecidos aqui, enfim, usam 3 nomes, mas é mais difícil de memorizar, gente. Nomes incomuns, nomes estrangeiros, né, são mais fáceis de memorizar. Então, o artista, se tem um sobrenome estrangeiro, né, junto com um brasileiro, enfim, escolher um nome estrangeiro sempre é melhor, porque é mais fácil de memorizar, né, o nome de um artista. Os nomes compostos por iniciais são menos identificados, né, eu não recomendo, né, porque o nome dificulta alguns entendimentos, né, por exemplo, a primeira definição, né, se é um artista ou mulher, um artista homem, isso aí já, se um nome é dúbio, né, já dificulta a identificação, né,
e até mesmo de ser confundido, né? Por exemplo, tem artistas aqui do Rio Grande do Sul, né? José Antônio Vieira, tem o nome Janvier, né? Que são as suas iniciais, né? Nós temos Deja, né? De Jalmira de Freitas Rosa. Nós temos Meme, a Miriam do Souto Prado Lima, que utilizou, né, esse nome durante um período. Enfim. Então, o importante é não alterar durante a carreira, mas existem nomes que são aí alterados. O artista altera em função até de questões de numerologia e práticas similares, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de alguns artistas que têm esta mudança ao longo da carreira, né? Às vezes, alguns até voltam atrás, né, mas num período aí utilizam um nome alterado, né, em função dessas questões, né? Como eu falei, os nomes civis alterados no decorrer da carreira em relação de divórcio, né? Às vezes a artista, melhor dizendo, né? Enfim, se separa, se divorcia e já tinha com o seu nome do marido, né, um nome profissional determinado. Então, vocês sabem, é direito da mulher manter esse nome, né, que era do marido, queira o marido ou não, porque é o nome profissional que a pessoa com a qual foi reconhecida, né? Um dos exemplos aí é a artista Vera Chaves Barcelos, né, que manteve aí o seu nome de primeiro casamento em função de que já era uma artista conhecida com aquele nome, né? Então isso é o pleno direito da mulher manter, isso já é uma questão bastante pacífica. E nós temos aí nomes que encurtam, né, alguns dos seus nomes civis, né, e outros usam apelidos, alguns tipos de apelidos, né? Por exemplo, aqui, né, Ana Álvares Tita, né, o nome completo, Ana Cristina Oliveira Álvares, né, usa o seu apelido Tita, né? Clau Paranhos, ela encurta o nome Cláudia, né? Nós temos a Genoveva Parmigiani Finkler, lá, que é de Caxias, que é a Geno, né? Ela adotou esse nome, enfim, outros nomes que eu já falei. Nós temos o nome, por exemplo, do Ciron, poucos sabem, né? O Ciron, ele é um encurtamento do seu primeiro nome, né, que é um nome incomum, né? Gessiron Alves Franco, né? E alguns artistas que utilizam assim nomes, são algumas variações assim bastante comuns, né, como já localizei nesse catálogo do Uchoa Cavalcante, que entre parênteses ele colocava no início ali João, né? Então é um nome artístico um pouco, enfim, confuso, né, que ele chama a atenção, né, pela forma com que está grafado o nome no primeiro momento. Nós temos os artistas que usam apelidos conhecidos, já apelidos que já são incorporados à própria língua portuguesa, né? Por exemplo, Bebeto Alves, né? Alberto, muitos Albertos são conhecidos como Bebeto, Beatriz são conhecidos como Bia, Ubirajara conhecidos como Bira, né? E Cris como Cristina, né? Então esses são artistas que utilizam esse nome, esse apelido já consagrado da língua portuguesa. Existem aqui apelidos de infância que o artista utiliza para a sua carreira, né, como Tunga, né, que tem um nome bastante comprido, né, Antônio José de Barros Carvalho Mero Mourão, que desde o início, né, utilizou esse nome Tunga. Então, é um nome já, um apelido único, particular de infância, que o artista adotou como nome artístico, né, e de fato plenamente conhecido internacionalmente como esse nome de infância, né. Existem casos em que os artistas mudam ou encurtam os nomes durante a carreira, né? Nós temos até, por exemplo, Chico Stockinger, né? Que o nome dele é Francisco Alexandre Stockinger. Curiosamente tinha o mesmo nome que o pai, né? Sem levar ali aquele nome Júnior, né? O Chico usou durante a carreira várias denominações, né? Usou Chico, usou Francisco Stockinger, usou Chico Stockinger ou somente Stockinger, né? Isso para nós não causa problema nenhum, nós gaúchos, né, brasileiros acostumados com o Chico, né, mas aí nível assim mais internacional confunde, né, algum pesquisador de saber se refere à mesma pessoa, né. Então sempre é bom manter apenas uma grafia, né. Nós temos Carlos de Brito Velho, por exemplo, que utiliza na sua carreira artística Carlos de Brito Velho, e utiliza também o nome somente Brito Velho, né, ao encurtamento, né. E uma curiosidade também, um dos artistas também brasileiros, Valtércio Caldas, né, utilizou durante um certo tempo, né, Valtércio Caldas Júnior, e num determinado momento escolheu lá encurtar este nome, né. Então nós temos também a lembrança para vocês, né, que isso são apenas dicas, são apenas curiosidades, né. Artistas que, como eu, por exemplo, que durante o início da carreira troquei o nome do artista, né? Nas primeiras exposições eu usei todo o meu nome, né? O que é um absurdo, vamos dizer assim, mas eu não tive orientação, né? Então,
E aí decidi mais adiante, né, encurtar um pouco, né, pois eu aqui usei todo o meu nome no convite de exposições que foram bem divulgadas, que foram bem vistas, né, e que não foram só num só lugar, né. Então, e esse tipo de grafia também foi registrado lá na enciclopédia do Itaú Cultural, né, que tem acesso, né, a essas grafias e acaba tendo que deduzir que se tratava da mesma pessoa, né. Então, sempre que puder, né, ver o nome artístico o quanto antes, né, e evitar algumas questões, a gente está aí para orientar também, né. Então, nas próximas dicas nós vamos ter, como eu havia prometido, né, os elementos do portfólio que compõem, né, um portfólio artístico, né, como por exemplo as imagens a escolher, né, como essas imagens aparecem, né, no portfólio, né, e como inserir os créditos, as legendas das obras, né, o que constar, né, como legendas, né, como descrever determinado trabalho de artista, né, e também algumas dicas sobre o título das obras. Né. Sempre lembrando, né, que estas dicas, né, são integrantes de um curso extenso, semestral, né, foi interrompido em razão da pandemia, e que logo após será, se tudo ocorrer bem, retomado e, inclusive, nós temos vagas, né, para esse curso, que parou na sua primeira aula. Então, nós vamos ter aí mais 11 aulas desse curso e todos esses tópicos, essas dicas que eu estou falando, são apresentadas com bastante extensão, né, nesse curso do Ateliê Livre. Qualquer contato, nós temos aqui Ateliê Livre, né, que o e-mail é alivre@smc.prefpoa.com.br. Muito obrigado a todos, um grande abraço.